Olá, o programa Voz e Voto de hoje recebe Matheus Trojan. Ele é candidato a deputado estadual pelo MDB. Tudo bem, Matheus? Tudo certo, uma honra para mim estar participando aqui do programa e conversando com o pessoal de Teutônia e toda a região. Muito bem, vou explicar rapidamente aqui as regras da nossa conversa, Matheus. Lembrando que este programa Voz e Voto é um projeto do Informativo Regional voltado às eleições 2026. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Informativo Regional todos os candidatos que têm domicílio eleitoral no Vale do Taquari. A eles nós estamos aplicando o mesmo questionário com 8 perguntas iniciais e tempo de resposta de até 1 minuto. Ao final, a gente faz um bloco de ping-pong com perguntas mais objetivas e respostas de até 10 segundos. Podemos começar? Pode. Quem é o Matheus Trojan e o que o motiva a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa? Bom, sou Matheus Trojan, tenho 31 anos de idade, fui prefeito e vereador do município de Mussum. Tive destaque especial na minha atuação como prefeito, onde eu estive eleito e reeleito, e acabei vivenciando ali, gerenciando o município nos maiores desastres naturais da história, não só da região, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul, as enchentes de 2023 e 2024. E ali, embora num momento negativo, numa experiência intensa, nós absorvemos muito conhecimento, muita capacidade de articulação e muita compreensão sobre o desafio que é conquistar recursos e viabilizar obras, principalmente em situações extremas, com os nossos entraves burocráticos e com a ausência de representatividade. Então essa bagagem, esse conhecimento, esse encaminhamento nos fez também ter a condição de absorver articulação, experiência e estar, na minha opinião, preparado para representar o Vale na Assembleia. Quais experiências da tua trajetória te credenciam para exercer um mandato lá na Assembleia Legislativa? Em especial essa atuação como prefeito de Mussum, essa bagagem no Legislativo já também como vereador. Eu digo que eu fui testado e aprovado, comprovado dentro da gestão pública, dentro do mundo político, onde a vivência ela é diferente, as burocracias e os entraves eles existem, mas a necessidade de preparo, conhecimento técnico e articulação fazem a diferença. Também fui presidente da AMAT, que é a Associação dos Municípios do Alto Taquari, onde desenvolvemos várias ações, vários projetos importantes, inclusive muitos em parceria com a iniciativa privada. Eu cito aqui o Reconstrói RS, que teve obras em todo o Vale do Taquari e que demonstra também essa caminhada, essa condição de liderança regional. Nós estamos muito apropriados nas pautas e nas demandas de toda a região, e em especial do quanto nós poderemos evoluir, tendo de fato essa representatividade na Assembleia e essa capacidade de articulação com o governo do Estado. Quais são hoje os principais desafios do Vale do Taquari que precisam de atuação parlamentar? Eu diria que o principal hoje, que nos entrava em muitos fatores, é a questão da logística, da infraestrutura das nossas estradas, das nossas rodovias, da capacidade de nós aproveitarmos esse momento onde nós temos recursos disponíveis através especialmente do FUNRIGS, que é o Fundo do Plano Rio Grande, da reconstrução do Estado, para que a gente aplique esse, de momento, 1,5 bilhão da melhor maneira possível e também evitando que nós tenhamos um excesso de custos, né, aumento de custos excessivo através da concessão proposta pelo Estado. Nós entendemos que esses investimentos devem acontecer para garantir especialmente as duplicações, os melhores acessos, recondicionamento de todas as nossas rodovias e as questões estratégicas, como por exemplo aqui nós temos a questão da Via Láctea, nós temos a questão de alguns acessos que estão projetados e lá a pavimentação entre Venâncio Aires e Encantado, toda a duplicação desse trecho. Com a nossa microrregião de Teutônia, como o senhor pode colaborar? Então, a Teutônia é uma cidade que teve também um crescimento bastante significativo após as enchentes, muitas famílias vieram morar para essa região, mas nós vemos que algumas obras prioritárias estão relacionadas a essa questão da infraestrutura, a própria questão da duplicação da 128, da melhoria dos acessos, que está inclusive prevista no projeto da concessão, mas que a gente entende que possa receber esse investimento em um tempo menor do que previsto lá, e também a questão de projetos estruturais para toda a região. Eu comento aqui, por exemplo, a questão de nós impulsionarmos as entidades, a gente tem os bombeiros, tem a APAI, que precisa de um auxílio muito grande aqui, já visitamos, a própria questão do hospital,
O hospital tem um projeto bastante complexo e grande relacionado à UTI, relacionado à ampliação dos atendimentos, que vai ser importante não somente para Teutônia, mas para toda a região. Então, pela nossa caminhada, pelo nosso conhecimento dos programas do Estado, do orçamento, da Secretaria de Saúde, nós acreditamos que neste e em outros projetos poderemos colaborar. Em nível estadual, quais áreas devem ser prioridades de um eventual mandato na Assembleia Legislativa? Eu vejo que nós já caminhamos muito na questão da descentralização dos recursos. Eu, inclusive por ter sido prefeito e presidente de uma associação de municípios, sei o quanto é importante nós trabalharmos com pautas municipalistas, para que permitam que os recursos se descentralizem, tanto da União, mas especialmente também do Estado, e possam ser aplicados diretamente em projetos dos próprios municípios. Nós já evoluímos muito em relação a isso, vejo que ainda temos um caminho muito grande para evoluir ainda mais e queremos estar sendo esse representante que possa, de fato, trabalhar nessa pauta e fomentar isso de uma maneira que atraia esses recursos e essas referências para a nossa região. Isso serve para a área da saúde, para as nossas escolas estaduais, para os atendimentos especiais, na segurança, na própria infraestrutura que já citamos e na nossa capacidade de aprimorar o uso do orçamento do Estado para poder entregar mais resultado aqui na ponta, aqui nos municípios. Quais propostas concretas você pretende levar para Porto Alegre? Então, a questão aqui da região, como nós já comentamos, essa parte da infraestrutura, da logística, das rodovias, que é essencial, essas referências regionais em saúde que nós podemos impulsionar e ampliar, tendo essa representatividade, a nossa capacidade de resolver um problema que é um drama na nossa região, que é a questão habitacional. Já evoluímos muito, mas temos muitas etapas a superar ainda. Precisamos ter essa condição de captar mais recursos para garantir não só a casa, mas toda a infraestrutura dos loteamentos, toda a capacidade de expansão urbanística, de acessos, de pavimentação, para que essas pessoas tenham, de fato, uma vida digna nesse novo ambiente e não somente na questão da residência. Então são muitas caminhadas que nós ainda precisamos garantir. Da mesma forma, o apoio que nós precisamos dar com projetos que garantam a recuperação dos nossos produtores rurais, que passam por um momento muito desafiador, e a própria questão das indústrias e das empresas que também sofreram muitos danos nos últimos anos. Como pretende prestar contas e manter o diálogo com a comunidade regional? Bom, primeiro sempre falando a verdade. É uma característica da nossa trajetória, não só como vereador, mas também como prefeito e agora já como candidato, e também tendo essa capacidade de transparência em todos os atos. A gente, quando fala a verdade e é transparente nos atos, nós também fazemos as pessoas entenderem que nem sempre os nossos posicionamentos vão estar alinhados ao que elas pensam, mas eles sempre vão estar alinhados às possibilidades que existem, à legalidade dos atos e as alternativas que são de fato viáveis. A gente não pode vender ilusões para as pessoas. Nós precisamos de fato trabalhar para propostas concretas, soluções reais e possíveis dentro do ambiente que nós temos, especialmente um estado e uma região que ainda está em recuperação, que ainda está em um processo de reconstrução e de adaptação, considerando tudo que passamos e tudo que precisamos melhorar para não passarmos novamente por tanto sofrimento e tanto colapso quanto vivenciamos recentemente. O que diferencia a tua candidatura em relação às demais que também disputam o voto do eleitor na região? Eu acredito que, primeiramente, a minha experiência e a minha comprovada atuação na gestão pública. Eu fui testado, eu fui provado nas maiores adversidades possíveis, lidando lá em Mussum, desde ter mais de 80% da área urbana da cidade diretamente atingida, centenas de casas destruídas, um colapso na estrutura pública do município, toda a questão também de ter tido que lidar desde situações de perdas empresariais, mas também econômicas e principalmente perdas de vidas, tudo ao mesmo tempo em um momento muito extremo, e ter, dentro do possível, atingido os melhores resultados nesse processo de gestão de crise e de recuperação. Então é um teste extremo, lidando com todas as burocracias do setor público, com todas as questões de articulação das esferas governamentais, e que prova a minha capacidade, condição e experiência para estar representando agora da melhor maneira possível a todo o Vale do Taquari. Agora vamos para aquele bloco de ping-pong com perguntas e respostas mais rápidas de até 10 segundos. Uma prioridade para o Vale do Taquari? Infraestrutura e logística. Uma reforma ou medida que considera urgente?
Potencializarmos a renegociação da dívida com a União e prorrogarmos o FUNRIX para atrairmos novos investimentos. Um projeto que pretende apresentar já no primeiro ano de mandato. A capacidade de descentralizar os recursos das áreas essenciais e dar maior autonomia na saúde e na educação para as entidades e escolas presentes nessas áreas. Como define o teu estilo político? De eficiência, transparência, coerência e equilíbrio. Um legado que gostaria de deixar ao final do mandato. De trabalho, evolução das nossas cidades e da nossa região e capacidade de superar todo o processo de reconstrução pelo qual estamos passando. Obrigado, Matheus Trojan. Agradecemos a tua participação aqui no nosso programa. Agradecemos também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Este é o projeto Voz e Voto do Informativo Regional. O nosso propósito é colocar o eleitor no centro do processo eleitoral. Fica o convite para que você nos acompanhe no nosso site informativoregional.com, também nas nossas redes sociais e o nosso jornal impresso. Um abraço e até a próxima.